A Câmara Municipal foi a primeira casa legislativa do país a aprovar projeto de lei que regulamenta a instalação e o compartilhamento de antenas para a tecnologia de telefonia 5G. Como que o 5G pode mudar o nosso dia a dia, seja no trabalho, no estudo, na saúde ou até mesmo em uma conversa? Começa agora o Câmara Rio, reportagem especial. Eu já fui expulso de reunião por falta de conexão boa. Às vezes o aplicativo fica travando e é justamente por causa da qualidade da internet. Hoje nós temos o 5º maior mercado do mundo no setor de telecomunicações, graças à competitividade que há no setor. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade pioneira, é a capital de todos os municípios, né, do Brasil. Foi a primeira a aprovar uma legislação que regulamenta o 5G em nossa cidade. Já está muito claro no edital e por elas. As capitais que aprovarem primeiro uma legislação adequada e moderna serão prioridade nesse investimento. E o Rio foi a primeira delas. Do Rio de Janeiro ser a primeira capital brasileira a fazer essa aprovação de uma lei totalmente alinhada à regulamentação federal, depois do decreto de setembro de 2020, é um grande passo. As pessoas que não têm acesso por exemplo, transmissão de dados, internet, etc., com 5G, eles vão ter um excelente serviço. Esqueça os filmes de ficção. O futuro chegou e vai te surpreender. Muito em breve será realidade. Cirurgias remotas com médico a quilômetros de distância. Carros autônomos que dirigem sozinhos. Empresas controladas por inteligência artificial. Indústrias com robôs. Uma revolução tecnológica graças à 5ª geração de internet móvel, o 5G. O 5G, a gente fala bastante que ele não é só mais um G, né? Ele não é uma evolução como o 3G foi para o 4G, foi um grande aumento de velocidade, né? O smartphone ficou com uma capacidade muito maior, a gente percebeu isso utilizando o nosso celular no dia a dia. O 5G ele faz isso também, mas ele é muito mais do que isso, né? Ele traz um novo ecossistema para esse processo. Então, ele traz toda uma lógica de internet das coisas, né? Uso massivo de dispositivos. Então, é ele que viabiliza, por exemplo, aquelas aplicações de telemedicina que todo mundo fala, né? Que não é apenas falar, né, por vídeo com o médico, mas é possibilitar, inclusive, exames e próprio procedimento acontecer via telecomunicações. E o Rio saiu na frente, com a aprovação em segunda discussão do projeto de lei complementar que regulamenta a instalação e o compartilhamento das antenas para a tecnologia de telefonia 5G no município, de autoria do presidente da Câmara Municipal do Rio, Carlos Raiado, e com coautoria de outros vereadores. Essa conquista coloca o Rio na posição de destaque para atrair investimento. A cidade do Rio de Janeiro é a cidade pioneira, é a capital de todos os municípios, né, do Brasil. Foi a primeira a aprovar uma legislação que regulamenta o 5G em nossa cidade e ele tem até um objetivo muito claro, até já noticiado por diversos jornais e até mesmo pelo Congresso Nacional e a Câmara Federal, enfim, a Câmara de Deputados, o Senado, que aprovou essa possibilidade de ter o 5G e é uma modernização na tecnologia. A chegada da tecnologia 5G será fundamental no processo de recuperação do Rio. A garantia de uma legislação moderna é importante para desburocratizar todo o processo de instalação das antenas. A proposta segue para a sanção do Executivo para ser transformada em lei. Do Rio de Janeiro ser a primeira capital brasileira a fazer essa aprovação de uma lei totalmente alinhada à regulamentação federal, depois do decreto de setembro de 2020, é um grande passo. Coloca a cidade do Rio realmente na primeira leva de cidades do Brasil a receber os investimentos do 5G. As empresas de telecomunicações vão investir muito nisso, não estamos falando
de milhões de reais, estamos falando de bilhões de reais Brasil afora, e já está muito claro no edital e por elas. As capitais que aprovarem primeiro uma legislação adequada e moderna serão prioridade nesse investimento, e o Rio foi a primeira delas. Mais do que conexões rápidas, uma característica importante do 5G é a latência, o tempo que uma mensagem leva para chegar e voltar. No 4G, o atraso é de 50 milésimos de segundo. No 5G, cai para 1 milésimo de segundo. É muito mais rápido do que você tentar imaginar. 5G tem um caso para usuários de transmissão de dados com altas taxas. Tá? Existe um segundo caso que é para máquinas, comunicação entre máquinas, que é uma inovação do 5G. Existe um terceiro caso que é para baixa latência. O quarto caso, o caso de transmissões em longa distância, que é para cenários rurais. Isso é muito importante para o agronegócio. Por causa do coronavírus, houve um aumento de quase 50% no uso da internet, seja para pesquisa, ensino à distância, videochamada ou home office. É o caso da Patrícia, que, como todos os brasileiros, durante a pandemia, conviveram com a sobrecarga da internet. A secretária, que está trabalhando em casa, espera mudanças com o 5G. Desde que começou a pandemia, o sistema de telefonia passou a ser também pela internet. Então você derruba a ligação independentemente de você estar a fim de falar com a pessoa ou não. É uma situação extremamente constrangedora, desgastante, porque se isso acontecesse uma vez no dia, ok, mas ela acontece diversas vezes ao longo do dia. Há dias, por exemplo, que a minha conexão com o escritório é interrompida mais de 10 vezes ao longo do expediente, do horário do expediente. Então, não há saúde mental e digital que funcione nesses momentos. Outro setor que vai sentir a diferença é o mercado de games, que reúne 76 milhões de jogadores no país. O jornalista Vitor Hering está esperando as mudanças que vão ser implantadas com a tecnologia 5G. Este é um dos setores mais rentáveis do entretenimento e está se tornando cada vez mais profissional. Com a tecnologia 5G, a gente vai poder jogar todos esses games, seja no trabalho, seja voltando para casa, porque o 5G ele vai ter uma velocidade enorme, às vezes até mais rápido do que o Wi-Fi de casa. Então vai ficar bem melhor de jogar esses multiplayer que todo mundo ama e com certeza todo mundo gostaria de poder jogar um pouquinho, não só em casa, mas quando você estiver com tempo livre também na rua. No próximo bloco, a exploração comercial do 5G deve começar em 2022. O que muda na vida do carioca? Não saia daí. Hoje, cerca de 20% dos brasileiros não têm nenhum acesso. A necessidade da internet ficou ainda mais evidente com a Covid-19. Em tempos de pandemia, o home office virou uma realidade. Mas trabalhar em casa requer uma boa tecnologia e nem sempre é possível. Eu dependo muito da conexão da internet para conseguir desempenhar minha melhor função no meu trabalho e exatamente conseguir também estudar direito. No trabalho ou no estudo, Felipe vive a mesma angústia. As falhas da internet já provocaram constrangimento em reuniões remotas. O 5G garantiria mais agilidade e estabilidade da rede. Devido a essa baixa conexão, eu tenho diversos problemas no meu dia a dia. Eu já fui expulso de reunião por falta de conexão boa. Às vezes o aplicativo fica travando e é justamente por causa da qualidade da internet. Então, acho que por mais que o trabalho remoto seja benéfico de uma forma geral, que permite às pessoas a ter uma vida mais flexível, você acaba dependendo da internet e de outros fatores que a gente sabe que a qualidade aqui no Rio de Janeiro não é excelente. Basta olhar para o céu e imaginar onde estão as rotas em que vão passar as ondas eletromagnéticas. As operadoras de telefonia vão disputar cada uma dessas frequências. Um leilão previsto para o dia 4 de novembro vai garantir a concessão.
serviço celular, de forma geral, ele precisa de espectro. Isso é um bem público, né? Ele é escasso e limitado, então a forma que a Anatel tem de disponibilizar isso para as empresas poderem operar são por meio de leilões. Né? Em toda a história da agência, desde 98, é assim que funciona, desde a época do 1G ainda, né? Naqueles sistemas analógicos, até o 2G, 3G, 4G, e agora, com o leilão que a gente está estruturando, que vai disponibilizar mais faixas, né? Mais espectro para o que a gente está chamando de 5G. Hoje, cerca de 20% dos brasileiros, ou seja, 45 milhões de habitantes, não têm acesso à internet. De acordo com o governo federal, o leilão tem valor previsto de 44 bilhões de reais e tem como objetivo realizar investimentos e oferta de tecnologia a todos os municípios com mais de 600 habitantes. As pessoas que não têm acesso por exemplo, transmissão de dados, internet, etc., com 5G, eles vão ter um excelente serviço. As taxas vão ser muito mais altas. E se nós tivermos a capacidade de instalar as antenas, né, as estações rádio básicas com as antenas, e tivermos essa regulamentação adequada, nós vamos poder expandir, né, a cobertura do sistema. A área da saúde vai ser uma das principais beneficiadas pelo 5G. Por causa da telemedicina, a distância de milhares de quilômetros não será mais um empecilho para uma consulta ou até mesmo uma cirurgia. O próprio diagnóstico da Covid seria mais fácil se hoje a conectividade fosse boa. Uma comunidade bem distante, e na China isso já foi realidade agora na pandemia, você conseguir fazer um exame de tomografia ou outro exame de diagnóstico a 4, 5 mil quilômetros de distância, tendo o médico aqui e o equipamento lá. Isso que o 5G, por exemplo, proporcionou na China no meio da pandemia da Covid-19. É isso que o 5G pode proporcionar nos países que implementaram a tecnologia de forma full, de forma bem feita, com toda a infraestrutura necessária. A exploração comercial deve começar em 2022. No entanto, o setor de telefonia defende um processo democrático, sem restrições às operadoras. Nós sempre defendemos a livre concorrência, né? Ou seja, não haver restrição a nenhum participante de mercado. Hoje nós temos o 5º maior mercado do mundo, no setor de telecomunicações, graças à competitividade que há no setor. Para entender o futuro, é preciso lembrar das origens. A cada 10 anos, surgia uma nova geração. Com 1G, surgiram as ligações com o celular. Com a segunda geração, o 2G, as mensagens de texto. Com 3G, foi possível navegar na internet. Com o 4G, enviar documentos e assistir vídeos. Mas com o 5G, a ideia é conectar toda a sociedade, conectar todas as coisas. Isso significa oportunidades de novos negócios e aumento de produtividade. Não só os consumidores, mas diversos setores vão ser afetados, desde a infraestrutura das cidades, passando pelos serviços públicos e até a política industrial do país. Vão ser necessárias mais antenas, que são menores em comparação com as tradicionais torres do 4G. Hoje, a cidade do Rio de Janeiro tem aproximadamente 5.570 antenas. Para cobrir todo o município, serão necessárias pelo menos 5 vezes mais. Quando a gente fala que o 5G vai precisar de 5 vezes mais antenas que o 4G, isso não quer dizer 5 vezes mais torres. E por que não quer dizer 5 vezes mais torres? Primeiro, uma estrutura que já está, uma estrutura de suporte, uma infraestrutura de suporte que já existe hoje, que recebe o 4G, vai receber também uma antena, um equipamento de 5G para radiacional. E essas novas infraestruturas esperadas no centro urbano não são mais aquelas antenas que tinham 1,60 m de altura e ficavam penduradas nas torres de 40 metros. São caixas um pouco maiores que caixas de sapato, branquinhas, vamos compará-las, são menores do que as caixas condensadoras dos ar-condicionados split, que a gente já vê nas casas hoje. Então, elas estarão instaladas na fachada do prédio, no topo do prédio, no poste de iluminação pública, na banca de jornal e no mobiliário urbano como um todo. Todo avanço tecnológico pode ser traduzido em números. A estimativa, até 2035, é que a rede 5G
gere 13 trilhões de dólares em crescimento econômico pelo mundo. No Brasil, o edital do 5G pressupõe compromisso de abrangência em 4G para áreas descobertas, ajudando quem hoje não tem acesso à internet. Não só de 4G vive o edital do 5G, isso é importante. O edital do 5G também pressupõe compromisso de abrangência em 4G para áreas descobertas. Então, áreas periféricas da cidade, que hoje não estão iluminadas, que tem alguns bairros de 1.000, 2.000 habitantes, também a Anatel prevê o atendimento com 4G para essas comunidades que ainda não têm sinal. O 5G ele provavelmente vai gerar muito mais empregos, né? Nós vamos ter mais competição, né? Nós vamos ter não só as operadoras conhecidas, mas nós vamos ter também empresas, né, montando as suas próprias redes 5G. Nós vamos ter provedores, né, menores também fornecendo serviços de telecomunicações, né, 5G. Então, nós vamos ter um aumento da oferta de serviços, tá? E muito mais diversidade de serviços também. A velocidade do 5G promete ser 100 vezes maior do que os sistemas sem fio atuais. Sabe aquele filme que você deseja baixar no celular? Serão necessários apenas 3 segundos. Mais do que isso, a conectividade é importante para o desenvolvimento econômico e para reduzir as desigualdades sociais. E o Câmara Rio Reportagem Especial de hoje fica por aqui. Acompanhe a nossa programação em câmara.rio e também nas redes sociais. Muito obrigada pela sua companhia e eu te vejo no próximo programa.